Aqui está a resposta. Eu olho para Jesus. E os meus problemas, muitas vezes aquilo que parece ser um problema, até pode ser mesmo. Ou ele desaparece, ou o tamanho dele imediatamente diminui. Porque você olhou para alguém que é tão grande, para o Senhor Todo-Poderoso. E sabe, tem gente que não muda porque não espera mudar. Tem gente que não muda porque realmente não espera, isso não existe dentro dele. Ela está há 10, 15 anos, talvez mais, dizendo que está seguindo Jesus, mas ela se ofende por causa das mesmas coisas. Ela se chateia por causa das mesmas coisas. Ela dá as mesmas respostas. Ela responde à vida e aos problemas da mesma maneira. Só que o Evangelho, ele significa mudança. A sua vida realmente muda. E é interessante quando nós falamos de José, José é a figura que mais tipifica o Senhor Jesus. Em tudo, você pega a história dele, você vê a história do Senhor. E a Bíblia fala de um José que cuidava das coisas do pai, de um José que teve sonhos grandiosos, de um José que incomodava por causa dos sonhos que ele tinha. Porque dependendo do tamanho dos seus sonhos, se você tiver ao seu redor pessoas que não acreditam, até porque os irmãos tinham uma má fama, e significa que mesmo o Deus de Abraão sendo o Deus deles, o comportamento não correspondia. Eles não imitaram o avô, ou melhor, o bisavô, né? Porque o avô era Isaac. E o próprio Isaac. Nós vemos que ele foi jogado no poço. Ele foi vendido 2 vezes. A Bíblia fala no Salmo 105 que ferros foram colocados nele. Ele foi vendido como escravo. Ele disse não a uma investida de Satanás e ele foi injustamente para a cadeia. E o Potifar sabia que ele não era culpado, senão teria matado ele. Isso é fato. Provavelmente ele já conhecia a mulher que tinha, mas não caía bem se ele não fizesse alguma coisa, então ele o prendeu. Ele discerne e revela o sonho dos 2 homens que estavam na prisão com ele. E o homem, o copeiro, que foi restituído a sua posição, esquece dele completamente. Aí, 2 anos depois, quando o rei tem um sonho, o faraó um sonho, que ninguém ali conseguiu discernir e revelar, foi quando o copeiro lembrou dele. E aí, ali começa uma mudança, mas após um longo processo. E é dado tanto poder a ele, quando ele revela os sonhos e dá toda a estratégia para o faraó, fala para o faraó, olha, é preciso se preparar durante esses 7 anos de grande abundância.
Ou seja, aqui está um homem, então, que sabia discernir os tempos e o que fazer para um outro tempo que viria. Que maravilha quando você consegue discernir os tempos. Você consegue saber qual é o tempo de Deus para você, qual é o momento de Deus para você, e você vai dando a resposta certa. E aí o faraó decide que não tem outra pessoa igual a ele, então tem que ser ele, e o levanta. E coloca vestes novas, um anel no dedo, dá a ele uma carruagem real e dá a ele um poder inacreditável. Era poder demais para uma só pessoa. Ninguém pode levantar. Essa expressão fala sobre o poder que foi dado a ele. Ninguém pode levantar nem o pé nem a mão aqui. Ninguém pode fazer nada sem a sua permissão. Então, às vezes o processo ele é doloroso, ele é exaustivo. Parece, há momentos que você começa a ficar sensibilizado, parece que não vai acontecer. Parece que você não vai sair daquilo. Parece que você não vai atingir aquele resultado. Mas você está construindo um alicerce. Até porque nós somos casas, nós somos templos, né? E quando Jesus fala dessa construção, da construção na rocha, da construção na areia, ele está falando de nós somos essa casa. E, de acordo com o material que eu uso para construir essa casa, o alicerce que eu uso para construir essa casa, é que vão fazer diferença aí na frente. Porque construindo, todo mundo está construindo alguma coisa. Alguns casebres sem alicerce nenhum. É aquela história, quando você for, o que você vai deixar? É muito, é pouco? Como o caso de alguém que morreu, tinha pouquinha gente no velório, e a única coisa que a pessoa deixou foi uma aliança de um casamento fracassado, bem fininha, amassada, dentro de um envelope, que alguém entregou para alguém da família distante. Foi só isso que a pessoa deixou, inclusive, né, o sinal de uma aliança exatamente como estava aquela, né, fina, amassada, né, uma aliança que foi totalmente esmagada, né? Não deixou nada. E a pergunta daquele neto que manifestou toda a sua imaturidade e juventude: vovô, quando você for embora, o que você vai deixar para mim? E o avô disse: uma história que você possa imitar. Será que quando nós formos, nós vamos deixar uma história que os nossos filhos e netos e bisnetos poderão imitar? E o que nós vamos deixar é tão grande, denso, que vai precisar de uma estrutura grande para poder carregar, né? Não um envelopinho, mas quem sabe um caminhão, que é muita coisa. Isso eu falo de forma espiritual, não apenas de forma material, obviamente. Porque você pode deixar até um patrimônio, não deixar o verdadeiro legado. O que é dinheiro sem legado
ser uma boa história que você possa imitar, né? É a história de que quando eu for, meus filhos podem trilhar o mesmo caminho que eu trilhei, que eles, no final, serão felizes e bem-sucedidos? Pois bem, José é esse exemplo de quem trilhou um caminho que seus descendentes se orgulharam. Alguém que fala até hoje, porque a verdadeira vida é aquela que continua falando a despeito do tempo. Ela continua falando. A nossa vida vai falar, ela já fala, e o que ela fala? Nossas construções falam, e o que falam? E quando nós formos, o que a nossa vida vai continuar falando? A vida de José fala, ela continua falando, e ela fala profundamente aos nossos corações. É impossível ler sobre José e não ser impactado. Até me admira quando você não é mudado mesmo. Porque é uma história de superação, de perseverança, de quem não cortou o processo, de quem deu uma resposta certa em cada desafio, que passou muito bem por todo o processo e no final foi altamente honrado de uma maneira que nos inspira. E ele nunca perdeu aquele lugar. Não foi aquele tipo de gente que até sobe, mas desce. Porque ele construiu um alicerce muito bem feito. Foram anos difíceis e dolorosos, que talvez naquele cárcere, ele pode ter vivido momentos de pensar, meu Deus, será que eu vou sair daqui? O que vai acontecer comigo? Mas ele saiu, e saiu para viver a realização daqueles sonhos que ele havia tido. Mas os seus irmãos não tinham caráter para suportar aquilo, porque eles foram esse tipo de gente que se incomoda com o que o outro está fazendo, mas não faz. E não faz. Então, a amargura foi tão grande que foi melhor para eles tentar eliminar o José. E José, ele foi arrancado da sua família brutalmente pela própria família. Então, se tem alguém na Bíblia que tinha tudo para ser amargurado, esse alguém é José. Foi José. E você não vê amargura nele. E aí você entende, ele casou-se, né, que é uma... Você vê claramente, né, o que tipifica Jesus, essa simbologia, né, ele casou com a Zenate, que é, então, Jesus, ele casou com uma gentia. Então, Jesus, com essa igreja que não é formada só por judeus, obviamente, mas por pessoas que um dia foram gentios, mas que se converteram ao Senhor e se tornaram novas criaturas. Até porque você vê que, mesmo ele se casando com a egípcia Zenate, essa é outra característica que me encanta. Você vê nessas pessoas, nesses judeus, um caráter tão forte em relação à sua fé, que mesmo estando em terras estranhas, eles não mudam. Lembra de Daniel e os 3 jovens? E nós vemos José
dando uma resposta tão incrível aqui, porque antes dos dias da fome, a Zenate deu a ele filhos. E ele deu nomes para esses filhos de acordo com aquilo que ele estava vivendo. Né? Ele deixou uma marca. É isso aqui que eu estou vivendo. Então, olha só, antes dos anos de fome, que ele já vinha produzindo, porque ele sabia, ele soube discernir os tempos e preparar a nação para o que vinha. Antes dos anos de fome, a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. O primeiro, José deu o nome de Manassés, que quer dizer Deus me fez esquecer. Deus me fez esquecer, dizendo, Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa do meu pai, porque aquilo era uma dor. Ele tinha que superar aquela dor. Porque antes de você frutificar, você tem que esquecer, você tem que superar, você tem que perdoar, você tem que deixar qualquer resquício de amargura, porque amargurado não frutifica. Aqui está o perigo de se manter algum resquício que seja de Amaleque. Amaleque não vai deixar você frutificar. O espírito de Amaleque vai impedir que você frutifique. Então, algumas pessoas elas ainda não frutificaram porque Manassés não faz parte da vida da pessoa. Você precisa primeiro de Manassés, para depois ter um Efraim. E é tão interessante que lá na frente você vai ver que Efraim foi colocado na frente de Manassés. Porque é isso que fica no final. Efraim na frente de Manassés. Espiritualmente falando, e obviamente os resultados palpáveis. Por que Mical terminou sem filhos? A Bíblia não diz que ela era estéril, mas ela não gerou filhos. Ela foi a primeira esposa de Davi e não deu um filho para Davi. Porque Mical é um exemplo de gente amargurada, de gente arrogante, amargurada e arrogante, que quando viu Davi adorando, ela teve vergonha de Davi. A mulher teve vergonha do marido porque estava adorando a Deus. Ela achou aquilo um exagero e ela o tratou assim com desprezo. Tem uma tradução que fala, Mical desprezou em seu coração Davi. Ela ficou com vergonha dele. Porque ela era uma pessoa tão amargurada. Tão amargurada. Que ela não conseguia ver tanta alegria, entender. Para ela aquilo foi vergonhoso. E ele disse, eu só estava adorando o Senhor e vou fazê-lo sempre, com muito mais força. Antes de você frutificar, antes dos dias de abundância virem para a sua vida, antes de Efraim chegar na sua vida, você precisa de Manassés, e depois Efraim é que permanece. Mas as pessoas querem pular para Efraim antes de passar por Manassés. Não, primeiro nasce um Manassés na sua vida, depois nasce um Efraim na sua vida. Na vida de algumas pessoas, Efraim nunca nasce, porque Manassés nunca nasce. E a esterilidade, ela encerra com Manassés e vem a abundância. Você não frutifica
antes de Manassés. Você frutifica depois de Manassés. É quando você esquece. Quando fala esquecer, óbvio que você não está falando de amnésia. Está falando de uma superação. Você supera. Ele teve que superar, ter sido arrancado do seio do pai que ele amava tanto, que amava tanto ele. Ele teve que superar a injustiça de ser jogado no poço, vendido como escravo 2 vezes, ser caluniado, ficar anos no cárcere. Ele teve que superar essas coisas, ele teve que perdoar todas estas pessoas, não foram poucas, se você analisar, ele tinha muita gente para perdoar, todos os irmãos, tirando o Benjamim, fizeram parte daquele plano horroroso, a mulher do Potifar, o próprio Potifar, que ele sabia, senão ele teria matado condenado ele à morte, ele era o capitão da guarda. O cara tenta violentar minha esposa e eu ponho ele na prisão. Não foi. Ele colocou José na prisão porque ele tinha que dar uma resposta àquilo, mas ele sabia que não, porque naqueles dias, uma atitude como essa, ele teria sido sentenciado à morte. Então, ele tinha muita gente para perdoar. Enquanto você não para esquecer. Ele também teve que esquecer a casa do pai. Quer dizer, eu não vou voltar para lá. Tem lugares que Deus te arranca, você nem quer. Mas Deus está lá dizendo, você vai ter que esquecer, porque você não vai voltar para lá. Então, enquanto você não derrota a amargura, você não perdoa, você não esquece aquele tempo de ofensas severas, aquele lugar que Deus arrancou você de lá, não vem um Efraim na sua vida. Então, o primeiro deu o nome de Manassés, dizendo, Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Ao segundo filho chamou Efraim, dizendo, Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Agora ele se torna tão frutífero, tão frutífero. Ele entendeu isso muito bem, ele contou a história dele na vida, dando os nomes para os filhos. Enquanto eu não esqueci Manassés, eu não tive um Efraim, eu prosperei. Quer dizer, enquanto eu não perdoei, eu não superei toda a amargura, eu não frutifiquei. Se eu frutifiquei do jeito que eu frutifiquei, até parar de contar, foi porque, primeiro, eu dei lugar a um Manassés, quer dizer, eu esqueci. E então Deus me fez prosperar na terra que eu sofri tanto. Nós queremos prosperar de todas as maneiras. Aqui ele estava prosperando de todas as maneiras, profissionalmente, espiritualmente, obviamente, já vinha, na família. Você vê ele vivendo um momento assim perfeito. Mas ele deixa claro nos nomes que ele deu aos filhos, de que este aqui foi o processo da vida dele. Primeiro ele teve que esquecer o que ele viveu, perdoar. Ele teve que esquecer a casa do pai. Porque às vezes a gente não quer esquecer um lugar, a gente ainda fica com aquela coisa, aquela nostalgia, eu quero voltar para lá, eu quero voltar para lá. E chega um momento que Deus vem e diz assim, escuta, você vai ter que superar, essa amargura vai deixar você infrutífero, você tem que esquecer, você não vai voltar para aquele lugar. Então você tem que vencer aqui. E então você vai prosperar. O processo é esse. Você não se torna frutífero ou amargo.
A amargura torna você estéril. Amaleque torna a sua vida seca. E é muito perigoso você viver uma vida onde não tem mudanças. Você responde às demandas da mesma maneira que sempre respondeu. Aí você diz, eu não sei por quê, que os meus negócios não vão, minhas vendas não acontecem, minha vida não está andando, estou sempre, sabe, andando em círculos, ao redor da mesma montanha. E o Senhor vem e diz, o problema da sua vida é a amargura. Você sempre responde da mesma maneira, fala da mesma forma. A forma como você, o padrão que você tem mantido na sua vida, mantém você estéril. Então, enquanto não nasce um Manassés na sua vida, não tem como nascer um Efraim. E aí, no final, você vai ver que Jacó troca os braços, colocando a mão direita dele sobre a cabeça de Efraim e a esquerda sobre a cabeça de Manassés, colocando Efraim na frente de Manassés. Quer dizer, por fim, o que vai ficar? As dores, aquilo que você passou? Não. Aquela prosperidade construída. Vai ficar na frente o Efraim. E aí a sua vida anda, ó, vai embora. Efraim na frente, Efraim na frente, Efraim na frente. Ao segundo filho chamou Efraim, dizendo, Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Ele sempre faz você prosperar na terra que você tem sofrido. Se você sofreu na vida sentimental, Ele te faz prosperar lá. Se você sofreu na vida financeira, Ele te faz prosperar lá. Se você sofreu na vida familiar, Ele te faz prosperar lá. Onde você sofreu, Ele faz você prosperar. Aliás, essa é uma lei na Bíblia. Onde você sofre, é onde você mais prospera. Isso é uma lei. Isso não muda. Onde você mais sofre, é onde você mais prospera. É onde você mais se realiza, mais é feliz. Quando você acredita. Ao chegarem ao fim, os 7 anos de fartura no Egito, assim chegaram ao fim os 7 anos de fartura no Egito. E começaram os 7 anos de fome, como José tinha predito. Olha como uma pessoa que trabalha com antecedência, que se antecipa, governa. Houve fome em todas as terras, mas em todo o Egito havia alimento. Porque tinha um preparo. Mas claro que isso começa a afetar o Egito também, é quando ele vai abrir os celeiros. Então, ó, quando todo o Egito começou a sofrer com a fome também, o povo chamou ao faraó por comida. E este respondeu a todos os egípcios, dirijam-se a José e façam o que ele disser. Então, aqui é o ponto, aqui está o ponto. Ó. Não é o faraó que resolve a nossa vida, é José. O faraó já de cara falou, vá para José, ide a José. Não é o faraó. As pessoas tendem a achar que o governo vai resolver a vida. Que o sistema governamental vai resolver a vida. Não é. É você tendo uma relação com Deus e seguindo os princípios. Isso está provado que a economia que o governo produz não tem poder de afetar a sua economia pessoal se você está seguindo princípios. Aliás, a história mostra isso, que nos períodos de grande depressão, nos períodos de grande recessão, foi onde um número enorme de novos ricos e milionários foi levantado, se levantou. Pessoas que prosperaram absurdamente. Deixando claro
que não é a economia que vai determinar a sua economia. Não é o faraó que resolve o seu problema, é José, que representa aqui Jesus. Ide a José, dirijam-se a José, ide a José, como está na Almeida, ide a José e façam o que ele disser. Mas aqui está o problema, muita gente nem vai para José, nem faz o que ele manda. Quando a fome já se havia espalhado por toda a terra, José mandou abrir os locais de armazenamento e começou a vender trigo aos egípcios, pois a fome se agravava em todo o Egito. Aí ele abriu os celeiros. Quando abriu os celeiros, ele abriu porque ele tinha celeiros lotados. O povo estava passando por uma situação difícil, mas quando recorreu a José, os celeiros foram abertos. Por que os celeiros não são abertos na vida de algumas pessoas? Porque elas nunca vão até José. Elas dizem que estão indo a José, elas dizem que estão indo a Jesus, mas elas não se submetem, porque o faraó disse o quê? Vamos ver aqui, dirijam-se a José e façam o quê? Opa, então isso faz lembrar você do que a Maria falou para os serviçais? Façam tudo o que ele mandar. Então, quando a sua vida não avança, a resposta está aí. Provavelmente você não está fazendo o que ele tem mandado. E de toda a terra vinha gente ao Egito para comprar trigo de José. De tudo quanto é lugar. Só José tinha trigo, tinha pão. Porque Jesus é o pão da vida. E esse pão, ele supre não só a parte espiritual ou emocional, ele supre tudo. Né? Porque muitas vezes salvar na Bíblia é sozo, no grego, que quer dizer curar, salvar, curar, transformar. É uma obra completa, é uma preservação, é uma mudança de vida. Porquanto, então, de toda a terra vinha gente ao Egito para comprar trigo de José, porquanto a fome se agravava em toda parte. E a fome tende a se agravar. E só tem um caminho. Quem tem celeiros cheios é José. E a Bíblia diz assim, para eu encerrar e orar, esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Esse é o primeiro ponto, é o primeiro passo para você viver. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até quando algumas pessoas não vão reconhecer o que Deus está fazendo? Até no deserto vou abrir um caminho, riachos no ermo. Você pode estar no deserto ou no ermo, não importa. Deus abre caminhos nos lugares mais inusitados. Por isso que eu tenho que continuar crendo nele. Pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Ele faz tudo novo. É um novo céu, é uma nova terra. E aquelas coisas passadas, elas não são lembradas. E mais uma vez, não é amnésia, é superar algo de maneira que aquilo não te fere mais. Nem vem mais à mente. Você sabe que um dia passou por aquilo, mas aquilo não tem mais poder sobre você para dominar e controlar suas emoções. Aquele que estava sentado no trono disse, estou fazendo novas todas as coisas, e acrescentou, escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Por que você não escreve o que Deus está falando com você? Porque elas são verdadeiras e dignas de confiança. Ele vem falando, esse é um novo tempo, é um outro ciclo, é outra estação. Escuta, um tempo acabou, você precisa abraçar esse tempo novo, reconhecer o tempo novo e dar a resposta que esta nova estação está pedindo. Quem já ouviu uma coisa dessas? Quem já viu tais coisas? Pode uma nação nascer num só dia? Ou pode-se dar à luz um povo num instante? Pode.
pois Sião ainda estava em trabalho de parto e deu à luz a filhos. Acaso faço chegar a hora do parto e não faço nascer, diz o Senhor? Acaso fecho o ventre, sendo que eu faço dar à luz? Pergunta o seu Deus. Quer dizer, você acha que você vai ficar só com as dores de parto e não vai dar à luz o seu bebê? Vai ficar só nas contrações e nas dores e você nunca vai ter a recompensa? É óbvio que não. E pode uma nação nascer num só dia? Ele disse, pode. Pode. Um dia de favor pode mudar anos da nossa vida. Um dia de favor na vida de José mudou anos. Pode. O pior momento de Davi em Ziglag, 3 dias depois, ele estava tendo a notícia que um tempo tinha encerrado, Saul já tinha ido, era um outro tempo na vida dele. Você acha que você vai ficar só com as dores de parto, contração, e vai chegar a hora do bebê nascer, não vai nascer? Ele está dizendo, é óbvio que não vai ficar só com dores. Vai nascer. Você vai dar luz, você vai pegar o seu bebê, você vai pegar a sua vitória, vai tocar nela. Pode uma nação nascer num só dia? As coisas podem mudar de um momento para o outro, que a gente fala de um momento para o outro, mas não é de um momento para o outro. Você está aqui, 9 meses gerando essa criança, anos, passando por situações, por um processo, mas chega aquele dia que o Senhor diz, e agora? Você vai ver o rostinho do seu bebê. Sim. Aleluia. Então, eu comecei dizendo, tem gente que não muda porque não espera mudar. Tem vida que não muda porque nem espera mudar. E isso não vai acontecer com você. Com as mãos no seu coração, você vai pegar já nesta abertura, esta palavra, e você sabe, como começa é como termina. Então, ele está anunciando coisas novas. Então, o que ele está dizendo, eu tenho coisas novas. Então, ele está garantindo que tem coisas novas e que não vai ficar só nas dores. Então, deixa aquilo que se foi já. Tem que vir primeiro o Manassés, para depois vir o Efraim. E é o Efraim que vai ficar. Senhor meu Deus, nesta manhã maravilhosa, de Santa Ceia do Senhor, eu tenho a alegria de estar aqui com o teu povo, abrir esta reunião, abrir este jejum da manutenção dos projetos de conquistas, trazer já na abertura deste culto, esta palavra, crendo que cada um está se vestindo dela, possuindo no coração, escondendo no coração, Senhor, já se levantando com esta postura de fé, de confiança, de convicção, não olhando mais para lado nenhum, nem muito menos para trás, mas olhando para o alto e seguindo em frente, com uma confiança inabalável, escreva estas palavras, porque são dignas de confiança, são verdadeiras e dignas de confiança. É isso que nós temos que fazer, escrever nas tábuas do nosso coração as palavras do Senhor, porque nenhuma palavra vem por acaso, vem para mudar, vem para curar, vem para restaurar, para direcionar, para levantar, para inspirar, para levar adiante, Senhor. E eu oro para que esta palavra já tenha sido guardada nos corações e que um povo forte já tenha se levantado aqui agora
Tudo que temos que fazer é nos levantar no Espírito, é nos levantar no Espírito, é nos levantar internamente, e então nos levantamos na vida e possuir a sua palavra, que é viva, que é eficaz, que é restauradora, que é renovadora. Venha, Senhor, e faça uma grande obra aqui, e traga renovo e restaurações para o teu povo. Resgata, restitui, restaura, levanta, cura um coração partido, um coração amargurado, cura, traz libertações. Entra com poder agora. Passa do teu bálsamo nos corações. Traga alegria para essa alma. Esperança. Renovo. Uma convicção absoluta. Que aquele que começou a boa obra termina. Eu sei em quem tenho crido. Eu creio num Deus que nunca falhou. Que ela creia, que ela note, porque estas palavras são vivas, são verdadeiras, são dignas de confiança. Todos nós podemos falhar, mas o Senhor nunca falhou e nunca nos deu motivos para duvidar da sua eterna fidelidade. Venha até nós com poder, venha sobre cada um agora e vai trazendo esse renovo, essa vida, essa esperança, vai levantando poderosamente cada pessoa que aqui está, curando corações, curando a alma, curando, Senhor, libertando, restaurando completamente. Eu oro por uma restauração interna, porque quando nós sabemos que quando muda aqui dentro, vai mudar aqui fora. Eu oro por um renovo absoluto na vida dela, que a esperança seja renovada, que as forças sejam renovadas, que a fé seja renovada. Mais uma vez eu oro por um batismo de fé, um batismo de coragem, um batismo de renovo, um batismo de discernimento. Oh meu Deus, um batismo de ânimo. Eu oro para que ela seja mergulhada nesta palavra e se levante, cheia de ânimo, como o Senhor disse, tem de bom ânimo. O Senhor nos quer animados, prisioneiros da esperança, fortalecidos na fé, conscientes e vibrantes diante da sua palavra, porque ela não volta vazia. O que manteve José firme foram os sonhos que o Senhor colocou no coração dele. E ele se preparou para estar diante do rei. E o rei não encontrou saída, nem resposta em mais ninguém, a não ser no homem de Deus. Que nós sejamos a resposta para tantas pessoas sem resposta, Senhor. Que nós sejamos o consolo e a estrutura e o caminho para a mudança. Assuma esta reunião. Toca profundamente os corações. Fala. Que esta palavra esteja ecoando nos corações. E que nenhuma pessoa saia deste jejum, do começo ao fim, desde agora, da abertura até o encerramento, da mesma maneira, com o mesmo espírito, com a mesma visão, com o mesmo comportamento. Não. Que saia daqui um povo cheio de vida, de esperança, de renovo, um povo consciente da verdade, agarrado a ela, um povo renovado e possuído pela verdade. Porque escreva estas palavras, porque elas são verdadeiras e dignas de confiança. Elas são verdadeiras e dignas de confiança. Fica com a verdade e com aquilo que é digno de confiança, porque não vai falhar. Assuma a reunião, passa do teu sangue aqui,
acampa os teus anjos aqui, nenhuma ferramenta preparada contra nós prosperará, e toda língua que se levantar em juízo tu a condenarás. Passa do teu sangue, acampa os teus anjos, se manifesta aqui, assuma a reunião, Espírito Santo, conduza do começo ao fim, toca os corações, e que nenhuma pessoa saia da mesma forma ou indiferente a tudo que vai fazer durante este dia. Eu consagro o mês de setembro ao Senhor, o mês do início da primavera, uma nova estação está chegando, literalmente uma nova estação está chegando, espiritualmente já estamos numa nova estação, e eu creio numa estação florida, um final de ano florido, com definições e crescimento para aqueles que têm ido a José, confiado e se enchido de esperança no Senhor. Te amamos, Senhor. Obrigada por tudo. O teu nome seja louvado sempre. Louvado seja o teu nome por sua bondade e misericórdia. Amém. 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 O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.